O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é Annotations, o que é e como utilizar nas CDS Views. Boa noite, pessoal. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e assim você me ajuda a continuar produzindo bastante conteúdo como esse, né? E comenta aí o que você gostaria de ver aqui no canal. Diga aí se você está me ouvindo bem também, se o som está saindo legal, para a gente poder começar aqui direito, né? Com o som saindo. E vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso tema de hoje. E vamos falar, o que é esse tema de hoje, pessoal? Hoje eu vou explicar uma funcionalidade que existe dentro das CDS Views que não tem no ABAP clássico. Então, essa aula é para você que quer ter os skills do SAP Fiori, tem uma referência no seu ambiente de trabalho, que você quer atuar em projetos de S4HANA, mas não sabe onde começar e que está aí perdendo oportunidades porque não sabe Fiori. Não sabe ou sabe Fiori, então essa aula aqui para você. O que são anotações nas CDS Views? Vocês já estão vendo a minha tela. Anotações são esses comentários aqui que aparecem nas CDS Views. Deixa eu aumentar minha tela aqui, ó. Anotações são esses comentários aqui que aparecem nas CDS Views com essas palavrinhas começadas aqui com arroba, né? Veja que na CDS Views tem um monte delas. E por que saber trabalhar com anotações é importante? Porque a maioria dos aplicativos standard no S4HANA são baseados em anotações. O S4HANA trouxe essa grande mudança em relação ao SC, que é a programação baseada em CDS Views. Se você vê aqui um aplicativo standard, nós olharmos o serviço dele aqui, ó, ao fazer uma consulta, nós podemos ver que ele está chamando esta CDS View aqui, que é possível de consultá-la aqui na nossa ferramenta Eclipse. Então, veja, temos o aplicativo Standard baseado em CDS Views. O S4HANA trouxe essa grande mudança. E o que essas anotações elas fazem numa CDS View? As anotações, elas enriquecem o modelo de dados com informações adicionais sobre aquele modelo de dados específicos, né? Então, o que é modelo de dados? É uma combinação de informações e de dados de diferentes tabelas. Veja que temos aqui várias associações. Esses dados, eles são agrupados em um modelo único para poder o quê? Facilitar o acesso às informações de determinado objeto de negócio. Por exemplo, um material, um pedido de compra, aqui um documento de vendas, né? Então, já para consultar um documento de vendas, não precisa ficar fazendo seleção, join em várias tabelas. Aqui tem um modelo de dados único já traz todas as informações relacionadas àquele objeto de negócio. Isso facilita o desenvolvimento, isso acelera o processo de seleção de dados. Então, saber trabalhar com CDS Views vai te ajudar também a atender projetos de SAP Fiori e de S4HANA. Então, esse enriquecimento de informações no modelo, o que ajuda nisso, né? Qual que é a vantagem? Esse enriquecimento das informações do modelo facilita o desenvolvimento da interface do usuário, né? Facilita o desenvolvimento de forma geral. Vamos lá. Esse enriquecimento das informações do modelo de dados, ele facilita o desenvolvimento da interface de comunicação do lado de quem consome o serviço, como, por exemplo, automatizar a construção da interface do usuário, que é o caso do Fiori Elements. Porque, por exemplo, você tem aqui o serviço e você pode consultar os metadados dele. Vamos ver aqui os metadados. Aqui os metadatas, um arquivo chamado metadata, você abre aqui, você tem a definição do serviço e você, vamos pesquisar aqui, Sales Order, que a gente tem aquela entidade aqui, que é aquela que faz a busca de dados que nós estamos consultando. Então, o enriquecimento das informações ajuda no lado do desenvolvimento, como, por exemplo, o Fiori Elements. O que é Fiori Elements? Fiori Elements é um tipo de aplicativo baseado em informações dos metadados do serviço. No caso da CDS Views, as anotações elas são responsáveis por disponibilizar informações aqui nos
metadados. Então, e você saber criar aplicativos do tipo Fiori Elements vai te ajudar a ter esse domínio do SAP Fiori, do S/4HANA, para poder ter segurança para atuar em projetos. E qual que é, então, a vantagem de você trabalhar aqui com anotações na CDS Views? A vantagem é você poder sair do zero mais rápido, ganhar tempo na sua jornada de especialização de desenvolvedor ABAP para o SAP Fiori S/4HANA, né? Porque muitas pessoas, elas não se capacitam alegando que não tem tempo para estudar, que é demorado. Então, você aprendendo as anotações, você vai poder encurtar a sua jornada. Por exemplo, tem um caso do Ramon, que é um membro da comunidade, ele começou a se especializar em SAP Fiori e deu foco no Fiori Elements primeiro e aprendeu as anotações, aí ele conseguiu uma vaga de trabalho num projeto SAP Fiori que precisava de conhecimento em Fiori Elements, ou seja, ele conseguiu uma vaga de trabalho num projeto SAP Fiori sem saber o desenvolvimento freestyle. Então, essa é a importância, né? Então, por que que as anotações elas te ajudam a se tornar produtivo mais rápido? Por causa das anotações que constroem a interface do usuário. Você tem anotações que vão construir a interface do usuário. Por exemplo, aqui nós temos um aplicativo que gerou um serviço e nós temos a tela inicial deste aplicativo aqui, que vai estar em branco. E nós podemos construir a interface do usuário aqui, por exemplo, adicionando anotações para definir campos da interface do usuário. Veja aqui, ó, tem uma seleção normal e aqui com anotações desses tipos aqui, nós vamos definir a interface do usuário, por exemplo, utilizando anotações. Cadê? Ativa, né? Objeto ativado, aplicativo atualizado. E aqui, veja que nós já começamos com a definição aqui de duas colunas, que dois campos de filtro, utilizando então aqui anotações, né? Já fizemos a nossa primeira alteração na tela. Então, assim que as anotações te ajudam a se tornar produtivo mais rápido, porque você pode construir a interface do usuário e isso vai te ajudar a pegar um atalho no aprendizado, né? Porque o que seria o oposto disso, que é o outro lado, é o desenvolvimento freestyle. Como é que funciona? No desenvolvimento freestyle, ao invés de você utilizar anotações, você tem que alterar a view, tem que alterar o controller do aplicativo. Por exemplo, aqui eu tenho um código XML puro de uma view, e aí para construir uma nova coluna, eu vou ter que fazer aqui então uma montagem, ó, de um arquivo XML. Vamos colocar aqui, sem ID mesmo, uma nova coluna. E aqui eu vou colocar descontinuado. Uma nova coluna, aí agora eu tenho que colocar um novo atributo. Veja que aqui utilizando desenvolvimento freestyle. Com qual campo que eu vou colocar aqui? É uma propriedade do serviço que se chama discontinued. Vamos atualizar aqui o aplicativo. Veja que agora eu tenho aqui uma nova coluna, né? Então, a alternativa diferente do Fiori Elements seria você fazer essa alteração aqui do desenvolvimento na própria view. E aí a gente falando assim, mas nunca vai chegar para mim esse negócio de Fiori, S/4HANA, porque minha empresa não tem previsão de ter esse tipo de projeto, né? Eu vejo muitas pessoas com esse pensamento mesmo, é porque às vezes a empresa parece que não tem, né, previsão, mas com o fim do suporte do ECC, esses projetos eles vão chegar uma hora ou outra, né? Ou sua consultoria, se você é de consultoria, de repente pode parecer de pintar um projeto, né? Ou você está numa empresa e de repente eles vão decidir fazer essa mudança aí
para o SAP Fiori e S/4HANA. Então, qual mais vantagens você tem aqui nas anotações, que isso vai te ajudar também. Então, falei aqui que você pode fazer essa definição da estrutura da interface do usuário através de anotações, aqui fazendo anotações de filtro, anotações de coluna. Você também, através de anotações, você pode fazer aqui uma ajuda de pesquisa. Ó. Vamos tirar aqui esses comentários aqui de anotações que fazem a interface do usuário. Veja, esse aqui é do grupo UI Line Item, são anotações referentes à construção da interface do usuário. E aqui eu tenho uma anotação do tipo consumption, que vai servir para definir um value help, uma ajuda de pesquisa. Eu vou poder definir aqui uma ajuda de pesquisa utilizando anotações, ó, veja. Aqui eu criei uma ajuda de pesquisa, tá vendo? Uma ajuda de pesquisa funcionando, já lendo dados de outras fontes, já está funcionando com apenas uma linha de comando, né? Aqui com uma linha de comando eu já consigo criar um campo na tela, dizer que ele é um filtro e dizer também de onde que ele lê, né? Então, no caso, 3 campos aqui. Um para dizer a posição dele, para dizer que ele é um filtro e aqui para dizer de onde que vai puxar a fonte de dados. Então, isso é muito fácil, você fazer o desenvolvimento dessa forma aqui. Outra vantagem também das anotações é você poder vincular aqui campos relevantes, como, por exemplo, o campo de moeda. Veja que aqui nós temos os dois valores separados, o campo do valor e o campo da moeda. Porém, aqui eu tenho uma anotação que eu posso dizer que este campo valor, olha, ele já tem um campo de moeda nele, né? E assim eu posso, ao invés de imprimir o campo de uma moeda numa coluna separada, ele já vai agrupar as duas informações aqui. Por exemplo, ó, o valor. Ó, ele já juntou numa mesma coluna a unidade de medida, né, a moeda com o valor também aqui através de anotações, mas um benefício de anotações também que você tem é você poder fazer operações CRUD, veja, através aqui de anotações específicas do tipo Object Model, você pode aqui no modelo ABAP Programming Model para o SAP Fiori criar um objeto BOPF aqui, um Business Object. Um Business Object vai permitir a execução de operações de escrita em cima de uma tabela, né? Em cima de uma fonte de dados. Então, você acelera até a construção do seu aplicativo com as funcionalidades de criar, de deletar, de excluir, de alterar. Então, você saber trabalhar com BOPF também vai te dar uma segurança para você atuar em projetos de SAP Fiori e de S/4HANA. E também com as CDS Views, com anotações das CDS Views, você consegue gerar um serviço OData. Veja, aqui tem uma anotação que vai gerar um serviço OData já aqui. Ele consegue publicar um serviço OData. Qual que é o nome? Vamos botar aqui que ele parece o nomezinho. Assim. Aqui tem que clicar em cima, ele abre, ele traz o nome do serviço que foi criado para essa CDS View. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui assim. Com esse editor, ele não abre. Ele vai abrir aqui na tela do SAP GUI. Por exemplo, a gente consegue abrir aqui um serviço. Aqui nós temos também o serviço que foi gerado através de anotações. O que é o diferente disso?
é entrar lá no Gateway, que é uma ferramenta geradora de serviços OData, e importar a CDS View lá. Então, isso começou desse jeito, né? Tinha o Gateway, que era uma ferramenta de publicação de serviços, aí era importado os objetos de dados lá. E aí, agora, com a CDS Views, com as anotações de publicação de serviço, isso facilita que o serviço seja gerado aqui agora através da própria CDS Views, sem passar pelo gateway, agora aqui também. Então, essas são as vantagens que vocês têm. Então, isso aqui é só a ponta do iceberg para você poder começar, né? Você pode fazer relatórios analíticos também, utilizando aqui anotações. Relatórios analíticos são esses que mostram também gráficos e filtros ao mesmo tempo aqui numa mesma sessão, né? Então, isso é tudo com o uso de anotações analíticas. Assim também como fazer relatórios e dashboards. Olha, aqui tem um gráfico e um contador, um KPI, isso tudo também ele foi montado com anotações que podem ser feitas do lado do front-end também, né? Aqui nós estamos falando das anotações das CDS Views, pessoal. Você está com alguma dúvida aí? Pergunta aí no chat que mais que você quer saber aqui. E você pode ver que, por exemplo, acima de cada campo, você pode colocar inúmeras anotações. Vai chegar uma hora que o seu código começar, é, ele vai começar a ficar poluído. Então, existe uma coisa que você pode fazer, né? O Lauro está perguntando, ó, a busca dos valores estão nas anotações? Ou não, Lauro? A busca dos valores estão aqui na definição dos campos. Opa, deixa eu botar aqui. Aqui, quando você define uma view e você coloca uma entidade aqui, você coloca quais são os campos, né? Aqui, os campos são aqui nessas linhas pretas. As anotações vão trazer informações adicionais acima dos campos, como por exemplo, dizer qual que é o label do campo aqui, por exemplo, né? Veja que nós temos aqui o título dessa coluna, chama código de atendimento. Então vamos colocar aqui, ó, no ID, vamos colocar aqui um outro label para ele. Vamos dizer ID do atendimento. Vamos botar só ID aqui para você ver. As anotações, sim, as anotações são parte do layout na sua maior parte do tempo. Isso mesmo. E aqui, veja, vamos fazer refresh da aplicação. E veja aqui que mudou, tá vendo? Eu mudei a anotação, ele ficou aqui o ID. E essas são anotações de interface do usuário, e existem trocentas anotações aí que você vai ampliando o seu aplicativo para fazer as anotações, né? A definição da tela. Hoje no ECC as informações estão em tabelas, é isso mesmo. Hoje no ECC as informações estão em tabelas. E aí a CDS View ela vem com o objetivo de agregar a seleção de várias tabelas ao mesmo tempo, né? Aqui você vai fazer a agregação, no caso aqui de uma CDS View Standard. Então, veja, ele já fez a associação de várias fontes de dados ao mesmo tempo, para você não ter que toda vez ficar fazendo as mesmas seleções dos mesmas tabelas, né? Sempre aquela VBAC, VBAP, né? Aquelas mesmas seleções, você não precisa mais fazer isso. Aqui você já tem um objeto único que tem todas as seleções. E aí chega um determinado momento que você começa a construir a interface do usuário utilizando as anotações e elas começam a ser muitas, né? Por exemplo, esse caso aqui que tem todos esses facets aqui, aí começa a ficar um pouco poluído, né, na sua programação aqui da CDS View. Então, o que que você pode fazer para melhorar isso? O que que você pode fazer para melhorar isso é criar um arquivo adicional que se chama metadata extension, e esse arquivo ele vai ter o papel de organizar as anotações. Então, veja aqui, tem uma CDS View, cadê esta aqui?
essa aqui, ZI FE02, vamos achar aqui. Essa de produtos, ZI produtos, essa aqui. Aqui você tem, então, aqui você clica do ladinho aqui, ó. Você vai ver que tem um arquivo chamado Metadata Extension. E esse arquivo chamado Metadata Extension, ele tem como objetivo apenas armazenar as anotações. E aí você pode fazer a construção da interface do usuário, por exemplo, num arquivo à parte. E assim você, então, separa a CDS View com a lógica, com a seleção dos dados, você separa a seleção dos dados da interface do usuário. Assim você organiza o seu desenvolvimento e você também saber trabalhar com anotações vai te dar mais segurança para atuar em projetos de SAP Fiori e S4HANA, pessoal. Beleza? Então essa aqui foi a pontinha do iceberg para você entender o que é anotações, para que quando chegar lá na frente você já começar a praticar sabendo o que é isso, para que serve e como funciona. Eu estou aqui para ajudar vocês para poder seguir essa jornada de uma forma mais confortável, de uma forma mais eficiente.